Olá, meus queridos, graça e paz. Bem-vindo a mais um programa Opção para a Vida, nesta quinta-feira abençoada, dia 16 de janeiro de 2025. No programa de hoje, nós vamos acompanhar mais duas mensagens impactantes. A primeira delas, do reverendo Hernandes Dias Lopes, onde ele vai ministrar sobre o tema Eu Preciso de Avivamento. E também você vai acompanhar uma ministração proferida pelo pastor Levi Porto de Moraes. Sala de prosa, gente boa! Glória a Deus, que Deus mantenha essa substância vivo, cheio de fé. Animado, mestre? Muito. Empolgado com a vida? Cabecinha tá branca, mas o coração tá novo. Começamos bem, menino. Vai embora não. Daqui a pouco nós estamos aqui. Eu preciso de um avivamento. Já fez essa oração, mestre? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Explica aí para nós por que você fez muitas vezes. Porque é o que eu anseio quando leio a Bíblia. Os relatos de avivamento, quando eu leio a história da igreja, os relatos de avivamento, eu digo, meu Deus, eu gostaria de experimentar isso. Não apenas de ler sobre isso. Amém. Tem sido a minha oração. Amém. Ô mestre, esses dias eu fiquei assim emocionado no tempo de oração. Sim. Aliás, tempo de oração é um negócio nervoso aqui para nós. Entendeu? Mestre, aí tem gente que acha assim, vamos ver se é assim com você. 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, reverendo Hernandes, levanta, escova os dentes, faça sua higiene e ajoelha-se e ora até 9 horas da manhã. É assim, mestre? Não, não é. Até que gostaria que fosse. É nervoso? É nervoso? A agenda hoje, nesse mundo global e de mobilidade tão intensa... Trabalha, viu, menino? Trabalha, viu, menino? Não é fácil, porque cada dia você está levantando um horário, cada dia você está num lugar E diferente. está dormindo no outro horário. Mas Então, todo dia lê a Bíblia e ora. todo dia, né? Não pode, né? Não pode, né, irmão? Pode não. Ouvimos, ó Deus, Salmo 44, com nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste. Nos seus dias, e como por tuas próprias mãos, desapossaste as nações e os estabelecestes, oprimistes os povos e aos pais deste largueza. Estou nessa oração, mestre. Amém. Amém. Essa pessoa que está desejosa de um avivamento. Impulsiona ele aí. Você se lembra, na década de 90, eu não sei precisar o ano, se foi exatamente no ano de 1990, quando foi na sua igreja, Earl Stigin. 90, mestre. 90. E eu me lembro que em 91 nós fomos lá numa grande caravana, né? Você estava na África do Sul. África do Sul. E perguntamos a ele lá na sua igreja, em 1990, isso há 32 anos. Foi ontem, menino. 32 anos. Pastor Earl Stigin, o que é avivamento? Essa foi a pergunta feita a ele. E ele respondeu assim, avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Usando aquela expressão de João Batista. Certo. Os vales vão ser aterrados, os montes vão ser nivelados, os caminhos tortos vão ser endireitados, os caminhos escabrosos serão aplainados, e então toda a carne verá a salvação de Deus. Nós não promovemos o avivamento, mas nós nos preparamos para a chegada do avivamento. E Deus derrama onde Ele quer. Você ficaria contente se Deus derramasse noutra pessoa, mestre? Ou noutra igreja? Mas é óbvio. Até naqueles que a gente fala assim, mas será que foi lá mesmo? Deus é soberano e livre, né? Acredito que Deus tem princípios, conforme uma das nossas salas de prosa aqui, e que ele não age fora dos próprios princípios dele, né?
Deus não envia avivamento onde a palavra dele não é honrada, onde Deus não é temido e obedecido, onde a santidade não é buscada, onde a oração não é feita. Então, a chuva vem sobre terra seca, a água vem sobre o sedento. É por isso que é preciso preparar o caminho do Senhor. Ô, gente boa, você está orando por um avivamento na sua vida, na sua família, na sua igreja? Você está orando por um avivamento aqui no Brasil? Ou você está distraído? Ô, mestre, há igrejas distraídas, pastores distraídos? Como não? A Bíblia, lá em Efésios 5,14, diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Né? E a luz vai brilhar. Então o avivamento é na igreja. Avivamento é para a igreja, é na igreja e é para a igreja. Evangelização é para o mundo, você prega para fora. Avivamento é obra para dentro. Então o avivamento é uma transformação que começa no seu coração e no meu, que diz que é de Deus. Eu preciso, não é isso? Eu preciso de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Mestre, isso você pode falar com alguém ou alguém tem que perceber que precisa? Não, eu acredito duas coisas. Primeiro, eu preciso me convencer de que eu preciso, mas eu posso alertar e ser alertado que eu preciso. Ó, gostei dessa. Não é só daqui para lá, nem só dali para cá. Me permita um exemplo. Permito aqui tudo, a sala de prosa é com ele. Vai, mestre. Mete o fedegoso. Quando o Moody fez aquela colocação numa igreja, ele era um jovem ainda, quando o pregador disse: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. E ele começou a pregar na América. E ele estava pregando em Chicago, numa igreja metodista, quando duas senhoras idosas abordaram na porta da igreja assim: nós estamos orando pelo senhor. Eu falei: mas como? Por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Ele era um bom pregador na época, mas elas entenderam que precisava de mais. Eu preciso de mais, você precisa de mais, nós precisamos de mais, e eu preciso e quero. Então, é possível que a gente não tenha plena ciência ou convicção de quanto nós precisamos e que outras pessoas estejam olhando para nós. Você está pregando e pregando e pregando e os frutos são poucos. Se Deus derramar sobre o seu Espírito sobre você, os frutos serão muito maiores e eu preciso disso. Ó, menino, lá em Oséias, depois você vai dar uma pitada sobre Oséias, mestre. Diz assim, ó, Oséias 7,10: a soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Ei, meu pastor, ei, meu irmão, minha irmã, ei, família de Deus, volte a buscar o Senhor. Ô, mestre, fala sobre buscar o Senhor. Se Deus é a fonte da vida, e do prazer, e do deleite, da felicidade, e se Ele mesmo ordena que o busquemos, e o busquemos de todo o coração, não buscá-lo é desobediência, é rebeldia, é elaborar contra nós mesmos, é jogar contra o patrimônio, é fazer gol contra. Ô, meu pastor, se ninguém quiser orar, você devia querer. Lembra, naquele encontro que você mencionou com o Arlen Stigen, depois nós fomos lá. Isso, 91. Conta algo daquilo lá que lhe impactou. Tudo ali me impactou. Tudo? Tudo. O ar, eu falei sobre isso ontem, o ar estava diferente. Eu vi uma cena lá, e você viu também, que me impactou demais. Criança é criança em qualquer lugar do mundo. Certo. Foi o único lugar que eu vi até hoje. Mais de 100 crianças sentadas num lençol lá no púlpito, com o rostinho no chão, orando. Nunca mais vi aquela cena. Eu lembro. Nunca mais vi aquela cena. Ô, mestre, naqueles dias lá, eu estava com uma turma lá, e aí eles pregavam de manhã, de tarde, de noite. Você é um pecador. Cristo morreu pelos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados e viva uma vida de santificação. Um colega lá, nós conversando, já tínhamos lá, nós passamos uns 15 dias lá. 15 dias. Com 10 dias o cara falou: vamos embora, os caras não pregam nada diferente. Todo dia eu escuto: você é um pecador.
Cristo morreu pelos seus pecados. Você precisa reconciliar com Deus e viver em santidade. Eu já sei de cor. Eu não aguento mais ir nesses cultos. Eu falei, irmão, eu estou orando aqui. Orando pela Oitava, orando por Ana Maria, com quem eu era casado. Eu estou falando com o Senhor, me dá esse coração que sente que precisa do avivamento. Eu quero ter esse coração. Nós estávamos lá e foi conosco, pastor, lá da igreja, um promotor, um homem muito culto e muito conhecido, um homem assim, de muito conceito em Vitória, o Dr. José Maria de Oliveira. Ovelha querida. A esposa dele convertida e ele não era. E ele foi na viagem. Ele disse, eu quero ir. Falei, o senhor é convidado a ir. E num dos momentos que nós saímos, onde teve um churrasco surpresa, certo, lembro. Ele ouviu o testemunho do missionário e ali naquele local se rendeu a Cristo. Então nós voltamos com um fruto muito precioso para a nossa igreja, foi a conversão do Dr. José Maria de Oliveira, que Deus chamou há pouco tempo para o Senhor, mas viveu uma vida bonita, linda, convertido a Cristo lá, ao ouvir exatamente essa mensagem. Você é pecador, Cristo morreu por você, arrependa-se. Isso aconteceu com ele lá. Vou te contar aqui para você dar risada. Quando eu voltei, risada e celebrar, quando eu voltei de lá, o povo da Oitava querendo saber o que eu ia pregar. O pastor Jeremias foi lá, mestre, eu preguei 1 mês. Você é um pecador. Cristo morreu pelos meus. Era todo domingo. Mestre, você precisa ver a graça de Deus sendo derramada sobre nossa igreja. Aleluia. Dá uma dica pastoral, porque você disse assim, vamos preparar o caminho do Senhor. Uma dica pastoral que também serve para todos nós, que nessa sala de prosa tivemos nosso coração inflamado para dizer ao Senhor, eu preciso de um avivamento. Vamos pensar em alguns desses elementos de João Batista. Vales aterrados, montes nivelados. O monte, vou pegar o monte. O monte fala daquilo que é um relevo, que está acima, está sendo visto. Isso é um símbolo da soberba, da altivez. É o problema mencionado aqui. Então, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Avivamento nunca acontece quando o homem está se elogiando, se enaltecendo, achando que ele é grande, que ele é importante. Todos os avivamentos aconteceram quando o homem se curvou. Amém. Se curvou. Então, a estrada onde nós vamos encontrar o avivamento é a estrada da humilhação debaixo da poderosa mão de Deus. Amém. Vamos orar juntos. Vamos ajoelhar aqui e orar por nós, pela agora. igreja, pelos nossos amigos, pelos nossos queridos, tão amorosos que acompanham a gente nessa semana. Amém. Ó Deus, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, que Tu despertes o nosso coração. Que todo o engano do nosso coração seja revelado na Tua presença, para que não venhamos a ser enganados por nós mesmos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos dessas ciladas, dessas armadilhas, e dá-nos, Deus, um coração quebrantado, humilde, solícito, sedento da Tua presença, da Tua glória. Dá-nos fome da Tua palavra, amém, Senhor. Fome de justiça, fome, ó Deus, de intimidade contigo. Dá-nos experiências maravilhosas, meu Deus, o melhor que nós já tivemos lá atrás. Ó Deus, restaura tudo isso, Deus, para que experimentemos coisas maiores ainda hoje. Amém, Oramos Senhor, para que Tu reavives o coração das pessoas que estão nos acompanhando. Amém, que seja Senhor, um tempo de recomeço, de renovo, de restauração, de, ó Deus, um tempo novo de refrigério da Tua parte, amém, na vida Senhor de Deus, colegas, pastores, de irmãos, amém, de irmãs, Deus, no poderoso nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Senhor Jesus, temos ouvido, mencionamos os anos 90, Oh Deus, mencionamos a vida de Moody, olhamos os salmos, Senhor, mas clamamos ao Senhor para o Senhor realizar em nossos dias, em nome de Jesus, na nossa vida. Amém. Acende, Deus, em Oh, nós Jesus, essa chama de paixão. Amém, amém, Senhor, levanta e desperta teu povo para oração, amém, para aplanar caminhos, para acertar morros, oh Deus, e dar no Senhor um coração sedento amém,
pela tua presença. Amém. Senhor, que ouçamos ainda esse ano Oh, Jesus. que aquilo que estava tão seco Oh, Deus. veio à vida. Aleluia. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Oi, gente boa. Sala de prosa, hein? Desse Estamos jeito. emocionados aqui, desejando que cumpra na sua vida. Enquanto eu orava, lembrei da frase que meu pai cantava: maravilhas soberanas, Outros povos têm. ó, derrama as Mesmas mesma bênção. sobre nós também. Sala de prosa, um oferecimento da luz para o caminho. Não desista, Deus está vivo. Aleluia. Um abraço, gente boa. Deus abençoe a todos. A paz. E ali se pegava fogo e se dizia que foi Deus que tinha respondido. Sabe, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós chamamos que é poder de Deus dentro da nossa vida, da nossa casa, na nossa igreja, na nossa sociedade. Mas de uma coisa eu sei: se o altar de Deus estiver em dias, se o altar estiver restaurado, se ele estiver na presença de Deus, Deus vai usar ele da melhor forma possível para a honra e a glória e o louvor do nome dele. Porque o altar quebrado nada mais é, queridos, do que uma exposição da realidade da nossa vida diante de Deus, com Deus e para com Deus. Eu sei que Deus responde às orações de acordo com a sua vontade, e que nem tudo que nós oramos ou pedimos é a vontade de Deus. E Ele diz que não nos dá aquilo que nós pedimos muitas vezes, porque nós não sabemos pedir o que é bom, nós só pedimos o mal. E como Ele conhece o nosso íntimo e o nosso ser, Ele nos responde segundo a vontade e a misericórdia dEle. Mas sabe, irmãos, nós estamos muitas vezes em nossas casas, na igreja, no trabalho, e nós estamos falando com Deus, e nós não ouvimos a voz de Deus, nós não ouvimos o retorno de Deus. E é muito ruim falar com alguém que não responde, falar com alguém que só olha para você e não diz palavra alguma. E isso nos dá a sensação de que nós não estamos sendo ouvidos, que não estamos tendo atenção, que não estamos sendo respondidos. Mas queridos, que esse texto em capítulo 18 de Reis nos traz de forma muito clara, muito transparente, a melhor forma de sermos ouvidos por Deus não é simplesmente orar. É preciso que o altar esteja restaurado, é preciso que nós estejamos com um relacionamento. Eu sempre insisto nessa palavra quando eu estou ministrando na escola bíblica dominical, ou falando para casais, ou mesmo pregando. Porque se eu pudesse resumir a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, eu diria para você que a palavra-chave é relacionamento. Observe, Deus cria Adão e Eva no jardim do Éden, e ele todos os dias, ele andava pelo jardim, não é porque ele precisava, é porque ele queria ter com Adão e com Eva relacionamento. Deus faz com que, mesmo saindo do jardim, Noé vem com uma prefiguração de Cristo, faz uma arca, e Deus fala com Noé, porque Deus queria com a nação de Israel relacionamento. Deus chama Moisés e tira o povo como forte do Egito, e diz que eles iam para o deserto, e Deus estava com eles de dia e de noite, porque Deus queria ter com aquele povo relacionamento. Deus, depois que Moisés é morto, chama Josué e diz assim: Josué, por que você está chorando? Não te mandei eu? Se esforce. E nesse diálogo com Josué, Deus estava mostrando que mesmo que o povo fosse rebelde, Deus continuava
querendo do povo relacionamento. E quando o povo tinha relacionamento com Deus, a Bíblia diz que a nação de Israel era exaltada. E diz que quando o povo esquecia do relacionamento com Deus, eles eram levados cativos e estavam escravos. Sabe, queridos, nós temos em nossas mãos algo muito precioso que Deus nos deixou. É o manual do seu relacionamento com Ele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é por gritar e nem por clamar. É para quem tem um altar restaurado. Porque os profetas de Baal, eles também clamaram. Eles fizeram um altar. E eles clamaram muito. E eles chegaram até a se cortarem, para que o Deus em que eles criam os ouvisse. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas o Deus que eles clamavam não era um Deus verdadeiro. O Deus que eu clamo é um Deus verdadeiro. Sim, queridos, mas é um Deus verdadeiro que sonda e conhece o meu e o seu coração. E pode ter certeza de uma coisa, que antes que Elias restaurasse aquele altar, nada aconteceria. Porque o que Deus espera de mim e de você, além de relacionamento, é a atitude. Nós começamos em janeiro. E quem sabe você até disse assim: Senhor, esse ano eu quero me dedicar mais ao teu reino. Esse ano eu quero estar mais próximo da tua casa. Senhor, esse ano eu quero consertar de errado tudo que eu fiz em 2023, em 2024 vai ser o meu ano. Eu quero restaurar a minha vida. Eu quero te servir, Senhor, como eu nunca te servi. E o fato é que nós estamos em dezembro, e talvez eu e você, nós olhemos para trás, e se pudéssemos e nos desse uma borracha, nós teríamos muito o que apagar, porque nos faz vergonha. O quanto nós deixamos de fazer. Não fizemos metade daquilo que nós prometemos. Não restauramos metade daquilo que nós precisaríamos restaurar. Não servimos ao Senhor metade daquilo que precisaríamos servir. Mas cobramos de Deus tudo em dobro. E pedimos ao Senhor além daquilo que nós merecemos. Mas Ele, segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia, não nos consumiu, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui. E Ele dizer para mim e para você: se você quer relacionamento comigo, eu estou aberto a ter um relacionamento com você. Mas eu preciso que você junte as pedras. Eu preciso que você restaure o seu altar. Porque para mim não tem diferença entre tempos e tempos. Para mim, tanto faz o dia de hoje, como daqui a 1000 anos. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus onipotente. Eu sou o mesmo onipresente. E eu sou o mesmo onisciente. Por isso, eu lhe conheço. Eu lhe sondo. Eu lhe sustento. Com a minha forte destra. Por isso que eu mantenho o seu emprego, a sua casa e tudo que você tem. Sabe, queridos, Elias conhecia o Deus de uma forma que talvez eu e você ainda não conheçamos. Eu lembro-me que Jó disse assim no final do seu livro: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós começamos a ter relacionamento com Deus, quando nós restauramos em nosso relacionamento com Deus o altar da nossa vida, tudo vai ficar mais fácil. Nós começamos a entender as coisas que nós não entendíamos antes, porque Deus abre os nossos olhos e nos esclarece a sua vontade. E a vontade de Deus, queridos, para as nossas vidas, ela é sempre boa, perfeita e agradável. O que Elias queria ali era tão somente naquele momento mostrar para o povo de Israel que Deus era Deus sobre todas as coisas. Mas Elias entendia que não adiantava clamar sem ter comunhão. Preste atenção. Na sua casa deve ter um portão para ter acesso dentro da sua residência. Se alguém estranho chegar na sua casa e começar a gritar lá fora do portão, e você olhar pela câmera, você não vai abrir o portão porque você não conhece aquela pessoa. Mas, às vezes, o meu filho sai e eu estou na sala, eu nem olho na câmera. E só a forma que ele buzina na moto, eu já sei que eu já aperto o controle e o portão abre. Porque eu sei que é o meu filho.
O que eu quero dizer para você é que Deus lhe conhece, por dentro e por fora. Ele sabe o que você disse no dia 1º de janeiro de 2024. E sabe o que eu e você vamos repetir no dia 1º de janeiro de 2025. E Ele sabe daquelas promessas que nós vamos fazer, daquelas pedras do altar que nós vamos construir, aquilo que nós vamos fazer vingar ou que vai se desfragmentar novamente. Mas sabe de uma coisa? Deus é muito bom. Daqui a pouco mais do que 2 dias, começa o ano de 2025, e Ele coloca uma página em branco, para que eu e você possamos, durante 12 meses, e se você quiser, pode representar cada um desses meses, pelas pedras que estão no altar. Nós temos 12 meses, para restaurarmos o altar, e depois que o altar estiver restaurado, eu desafio, igual Elias desafiou os 450 profetas de Baal, que você faça uma oração e Deus não responda. Eu desafio que você peça e Deus não lhe dê o retorno. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com quem tem relacionamento com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a casa dEle, com a obra dEle, com o trabalho dEle. E tudo que nós façamos para o Senhor é tão somente uma forma de dizermos muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Elias queria mostrar isso àquele povo, mas Elias começou a dizer para aquele povo: olha, vocês são nação de Israel, vocês se julgam um povo santo, mas eu quero dizer para vocês que igual esse altar, que o povo clamou por Baal aqui, e está todo disperso, está todo destruído, está todo afastado, e sujo, e cheio de coisas imundas, eu quero dizer para você, nação de Israel, que se vocês não tirar de dentro de vocês toda a imundície, todo esse contexto que desagrada a Deus, não adianta juntar as pedras do altar, não adianta colocar lenha, não adianta clamar, não adianta pedir, vai ser em vão. Deus não vai responder. Deus não atua em altar que não está de conformidade com a sua vontade. Ah, pastor, essa palavra é muito dura. Não adianta, irmãos. Não adianta ser um altar quebrado, sem comunhão, sem relacionamento, sem intimidade. Deus não vai em qualquer lugar, não se manifesta em altar quebrado. Ele só desceu e se manifestou depois que Elias orou com o altar restaurado. Não importa se nós temos cargos na igreja. Não importa se nós somos pastores, se nós somos evangelistas, diáconos, presbíteros, membros congregados. O que menos importa para Deus é o cargo. O que mais importa é o relacionamento. Como é que está o nosso altar? Como é que está a nossa vida? Isso faz toda a diferença. Porque antes de termos cargos, nós somos servos. E o Senhor conhece e sonda o nosso coração. Se hoje, queridos, para Deus não temos um altar construído, e visto que Ele não age em altar quebrados, eu quero dizer para você que qualquer coisa que nós fizermos, preste atenção, qualquer coisa que eu e você fizer, dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, longe de casa, se o altar não estiver construído e restaurado, isso se chama religiosidade e não é espiritualidade. Não é espiritualidade. A espiritualidade, ela só existe em altares restaurados, em altares consertados. Ah, pastor, mas Deus é amor. É verdade. Mas Deus também é fogo consumidor. E Ele consome o pecado. Aquela nação de Israel precisava de uma lição. E Deus usou um homem para mostrar para eles que não é quantidade. Deus busca qualidade. Não importa. Ah, pastor, mas é só eu na minha casa. Se o seu altar está restaurado, Deus vai fazer milagres
dentro da sua casa. Ah, pastor, mas o meu marido não conhece o Senhor. Mas se você conhece o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, Deus tem relacionamento com você. E o que vai acontecer dentro da tua casa vai ser milagre para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E não importa se é final de 2024, de 2025, de 2026, o tempo é de Deus. O que Elias está dizendo, queridos, naquele tempo, é que não adianta dizer eu sou um altar, e se esse altar está quebrado, esse altar precisa ser restaurado. Alguma coisa na trajetória, talvez da minha e da sua vida, fez com que nós nos afastássemos, nos distanciássemos de Deus. Você já prestou atenção? Começa a andar com uma pessoa e começa a conversar com ela, e ela está do seu lado e você está caminhando com ela e você consegue ouvi-la nitidamente. Mas se com o passar do tempo, aquele seu companheiro começar a se afastar de você, vai chegar um momento em que você vai sentir muita dificuldade de falar com ele. Meus queridos irmãos e irmãs, que bom que você chegou até aqui no nosso programa Opção para a Vida. Que mensagens abençoadas, que mensagens impactantes. Espero você então para o próximo programa. Até amanhã, até lá, fica com Deus.